Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, nós vamos iniciar mais uma videoaula, uma pré-aula, vamos dizer assim. E nesta pré-aula nós vamos estar estudando a lição de número 10. Então esta é a lição que nós vamos estar estudando nesta pré-aula. Lição de número 10, que tem um tema importante como todos os demais, e nós vamos ler aqui então na nossa revista de escola dominical o tema do assunto proposto. Dádiva, privilégios e responsabilidades da nova aliança. Vou repetir. Dádiva, privilégios e responsabilidades da nova aliança. Então, para esta aula, irmãos, eu quero fazer aqui algumas explicações que entendo ser necessário. Todas elas são neste assunto que eu falo, e essa também eu quero ser bastante minucioso nesse detalhe. Pois bem, que é o significado das palavras. Por quê? Porque quando a gente vai ministrar uma aula, ou ministrar uma aula numa universidade, como eu já tenho feito bastante, ou numa faculdade teológica, no nosso caso, ou num instituto bíblico, ou onde quer que seja, estar ministrando, é bom nós termos o domínio desta palavra, esta letra, o significado real dela, para termos então uma ideia ampla do assunto proposto. Então aqui nós temos dádiva, privilégios e responsabilidades da nova aliança. Vou dar apenas um timezinho aqui e fazer algumas leituras, mas vou voltar no que eu disse, dar a explicação destas palavras, a fim de que nós possamos então ter clareza dos assuntos desta revista de escola dominical, que é a lição de número 10. Pois bem, então nós vamos fazer uma leitura aqui. Vamos ler o textual, a verdade e prática, e vamos ler também aqui nossa leitura bíblica em classe. Então nós temos aí o textual. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 22. Sabemos que essa carta é anônima, ninguém sabe quem é o autor, o que existe, são muitas discussões sobre isso, mas não podemos então, de nenhuma forma, querer estabelecer aqui algum nome para este autor. Não existe, a gente sabe disso. Isso é uma coisa muito falada, muito comentada, então não tem necessidade nós aqui darmos continuidade sobre este assunto. Pois bem, verdade prática. A nova aliança é uma dádiva. Então gravem esta palavrinha aí, dádiva. Por quê? Porque esta palavra faz parte do tema do assunto, do tema da lição de número 10. Dádiva. Grava ela. A nova aliança é a dádiva divina, que traz grandes responsabilidades. Esta outra palavra aí, responsabilidades. Gravem isso. Agora vamos aqui para a leitura bíblica em classe. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Está falando do Antigo Testamento aqui, dos sacrifícios do Antigo Testamento. Nesses sacrifícios, porém, cada ano, uma vez por ano, se faz comemoração aos pecados. Também pensem nisso, uma vez por ano, um sacrifício uma vez por ano. E depois nós temos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Aqui já é nova aliança. Corpo me preparaste. Aqui é uma pessoa,
um corpo preparado para tal ato a ser cometido. Nós vamos comentar isso também. E aí vem, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então está falando dos sacrifícios veterotestamentários, ou seja, do Antigo Testamento. Vamos aqui ao versículo 7. Então disse, eis aqui venho no princípio do livro. Está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Obviamente, quem estamos falando aqui, senão da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vamos para a frente aqui. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteireza certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão, né? Confissão, a fé que abraçamos, que são os ensinos, a palavra de Deus. Então precisamos ter cuidado nesse quesito, porque fé ela pode ter várias aplicações, né? Tem a fé comum, a fé de Deus, e a fé como crenças nos ensinos de Jesus, que é o que nós estamos fazendo aqui nesta manhã. Pois bem, aí nós temos, vou ler de novo, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Estimularmos aos outros, comunhão entre nós, relacionamentos no meio cristão. Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, admoestando-os uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. No caso aqui, congregação, nós vamos explicar na medida que nós lermos o texto em loco aqui da nossa revista Escola Dominical, porque a congregação aqui vai falar dos crentes, dos irmãos, enfim, vamos dar sequência no assunto aqui. Pois bem, então, nós vamos agora já fazer uma leitura da introdução. O autor sagrado está próximo de concluir a sua argumentação acerca do sacerdócio e sacrifício de Cristo, porque é a transposição do Antigo Testamento, né? Todos os sacrifícios realizados lá pelo sumo sacerdote, uma vez por ano, pelos sacerdotes que fazia 2 vezes, de manhã à tarde, enfim. E aqui nós já vamos para um outro sacerdote, que nós vamos explicar sobre isso também. De Cristo, a seção de Hebreus 10, 1 e 18 é reservada por ele para lembrar os esforços e concluir os argumentos anteriormente expostos sobre a singularidade. Olha, essa palavra grave em singularidade da eficiência, singularidade e a eficiência da obra expiatória de Cristo. Inúmeros privilégios desfrutados pelos crentes que só se tornaram possíveis graças à superioridade da nova aliança. Então o autor, que é competente, obviamente, ele faz nesta introdução já um resumo. Toda a introdução tem isso, tem um resumo de todos os assuntos. Um bom estudioso, no resumo, ele já tem uma ideia ampla do que vai ser tratado. Então aqui a superioridade da nova aliança. O acesso direto à presença de Deus graças à mediação de Cristo constitui o maior deles, mas ao mesmo tempo em que se destaca as bênçãos da nova aliança em Cristo, o autor também chama a atenção para as responsabilidades que derivam dela. Então prestem atenção, irmãos, que nós lemos aqui, dádiva, o que é dádiva? Privilégios e responsabilidades da nova aliança. Então, isso nos diz respeito. Não que o Antigo Testamento também não diz respeito para nós. Sim, só que o Antigo Testamento, ele teve um período de tempo na dispensação de Deus, né, em todas as dispensações, de um período probatório, um período de tempo que ele cumpriu, né, vamos falar assim, as suas responsabilidades, cumpriu aquilo que Deus propôs, né, no plano salvífico. Então vamos pensar assim. Então na introdução já tem um resumo de tudo, se a gente, né, o bom leitor entende isso. Pois bem, então agora, dádiva. Tópico 1, a dádiva da nova aliança. A dádiva da nova aliança. Vou voltar aqui, de novo na lição 10. Dádiva. Privilégios e responsabilidades da nova aliança. Então, a proposta aqui é saber
Qual a dádiva da nossa aliança? O que é dádiva? Então eu vou explicar de forma minuciosa. O que é dádiva? Então, olha, o significado disso, de dádiva. Então, é um substantivo feminino que é uma ação ou efeito de oferecer, é dar. Isso é dádiva. Oferecer voluntariamente. Voluntariamente alguma coisa valiosa ou alguém. Dar um presente, né? Oferta, enfim. Então vamos pensar isso, dádiva. Olha como vai ficando transparente, claro. É uma ação ou efeito de oferecer voluntariamente. E o que é que Jesus fez? Senão, né, oferecer voluntariamente. Vamos voltar um pouquinho aqui. Dádiva. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Isso é uma dádiva. Vou repetir. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Né? Deu, é uma dádiva. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Ele deu o seu filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Né? Deu o seu filho para quê? Para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que Deus fez. Deus deu para a humanidade. O filho. Né? O filho. Para cumprir um plano estabelecido pelo próprio Deus, que é o plano de salvação para toda a humanidade. Então é Deus, dádiva é isso, é dar, é oferecer, e voluntariamente, sem nenhum preço. Não foi com ouro e prata que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Então é de graça, graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, graça é isto. É isso que é graça. É como aqui, ó, a dádiva. Dádiva e graça é a mesma coisa. É dar de graça. Não é? Então, é isso que é graça. Dar de graça. Tanto é que o primeiro tópico aqui, ele vai falar a dádiva da nova aliança. O novo pacto. Né? O que Deus propôs no seu plano. Enviar Jesus, nascido de mulher. Né? Agora, ó, nessa dádiva aqui, isso que Deus fez para nós, nos deu Jesus, nós temos uma única oferta, que eu vou ler aqui, uma única oferta, prestemos atenção. O Antigo Testamento propõe em destaque as centenas de sacrifícios que eram realizados no após ano do culto judaico. A quantidade de animais mortos nessas celebrações impressionava. Especialistas da cultura judaica e na língua hebraica afirmam que houve situações nas quais os filhos de Arão se gabavam de ficar coberto de sangue sacrificial até os tornozelos. Pensem bem, irmãos. Né? Enfim. A lei era justa, boa, então era assim que Deus, né, quis que fosse feito. Então, ó, nós temos aqui, ó, em História dos Hebreus, na CPAD, né, nossa Casa Publicadora da Assembleia de Deus, tem lá os livros, o livro Guerras Judaicas, quem tiver interesse, é bom que leia, que estude. O historiador Flávio Joséfo fala em centenas de milhares desses sacrifícios no Antigo Testamento. Para o autor de Hebreus, agora eu grifei, porque o Antigo Testamento nos diz respeito? Sim. Né? Para que tipo de aplicabilidade? Para nós entendermos o plano de Deus. O Novo Testamento. Então veja essa transição aí, ó. Agora, esses sacrifícios não passavam de uma sombra. Do qual Cristo era a realidade. É o que eu já venho falando aqui em outros ensinos, o tipo e o antítipo. Mas tudo bem, nós não vamos falar sobre isso. Cristo era a realidade, é o que está registrado em Hebreus 10 e versículo 1. Cristo, como uma única oferta, realizou a obra da redenção. Então veja bem,
uma única oferta. Por quê? Porque no Antigo Testamento os sacerdotes faziam pelo menos uma vez por ano uma oferta para perdão dos pecados de toda a nação. Olha, irmão, de toda a nação. Era o sumo sacerdote que fazia isso. Entrava no Santo dos Santos, ministrava, né, espargia o sangue sobre o altar, enfim, né, era ele que fazia. Uma vez por ano. Uma vez por ano. Não obstante, ele teve que fazer por ele mesmo também, mas uma vez por ano. E 2 vezes por dia, de manhã, tarde e à tarde, os sacerdotes, né, não no lugar santo, mas, né, no átrio exterior, fazia também para as pessoas que ali chegavam. Era pombinha, era um boi, era um touro, enfim, era sangue que derramava mesmo, que não era pouca coisa, como o autor disse, que chegava até os tornozelos. Era muita coisa, enfim. Então, eram sombras. E isso nós precisamos compreender, né? Jesus é uma oferta única, uma vez só, para nunca mais. Então aí entra o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, para dar sequência e ligar os pensamentos. Pois bem, então uma única oferta, depois um único ofertante. Então Jesus, ele foi a oferta, né? E também o ofertante, quer dizer, era oferta e ofertante. Então, nele se resume as duas coisas. Não é? A oferta, o sacrifício, que ele foi o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo lá no Calvário, Cordeiro de Deus. Né? João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o Cordeiro, né? Ele foi o Cordeiro e também o ofertante. Então ele faz essas duas funções, né, de uma única forma. Ele é o sacrifício e é também o ofertante que está oferecendo a oferta. Olha aí, na função de sacerdote. Como isso é profundo, irmãos. É necessário que compreendamos isso de uma forma mesmo bem ampla para entendermos o plano e projeto de Deus. Então, o único ofertante. Quer ver? Vamos ler aqui, ó. A oferta foi única. O ofertante também. Hebreus 10 e 12. Aqui, como já havia feito anteriormente, o autor destaca o ofício de Cristo como sacerdote e rei. Este é o diferencial entre o sistema sacerdotal, né, do leviticalismo, que o autor coloca aqui, né, leviticalismo, palavrinha, né, complexa, e do cristianismo. À semelhança de Melquisedeque, Cristo não apenas oferecia como sacerdote, mas também governa como rei, depois de fazer a purificação do pecado com seu próprio sangue. Ele agora, como rei, assentou-se à destra de Deus. Então, irmãos, a aula sobre o sacerdote na ordem de Melquisedeque, ela é anterior a esta lição. Por isso que o autor cita aqui para fazer, então, a sistematização do assunto. O Melquisedeque. Nós não vamos falar muito sobre Melquisedeque, porque não é o caso aqui da lição proposta. Mas o Melquisedeque era um sacerdote também, né? Rei de Salém, sacerdote de paz, enfim, ele era um sacerdote lá em Jerusalém. E um sacerdote que não tinha nada a ver com o sistema mosaico de sacrifício, nada a ver. Ele era um sacerdote de uma ordem totalmente diferente. Então esse passou a ser, né, o modelo do sacrifício de Jesus, do exercício ministerial e sacerdotal de Jesus. Então Jesus, por que isso? Porque os hebreus, que eram o público-alvo da carta, eles estavam ligados à ritualística do Antigo Testamento. Então para eles era muito complicado entender essas questões, né, de um Jesus como sacerdote, como sumo sacerdote. Então foi preciso ir para a própria Bíblia, a palavra de Deus, e retroceder no tempo ao período de Abraão, né? Porque foi lá que apareceu esse sumo sacerdote. Abraão
ele ofereceu, né, também ofertas, ele foi até a presença desse sumo sacerdote que era até maior do que Abraão. Isso está escrito no texto, na carta aos Hebreus, maior do que Abraão. E abençoou Abraão, né? E Abraão, então, fez ali o sacrifício e ofereceu, então, as ofertas ali com aquele sumo sacerdote. Era preciso, porque senão vai existir isso, como provar Jesus como sacerdote? Seria impossível. Então essa carta ela é extremamente importante nesse quesito, para mostrar para todos nós, os estudiosos, para mostrar a toda a igreja que Jesus ele tem uma ordem sacerdotal bíblica, entendeu? Que está, de certo modo, até superior à do Antigo Testamento. E esta ordem sacerdotal chama segundo a ordem de Melquisedeque. Espero que tenha sido claro nisso. Pois bem, então vamos para frente aqui então, ó. E também uma única vez. Única vez. Por quê? Porque tanto o sumo sacerdote como os demais sacerdotes, eles praticavam isso repetidamente. O sumo sacerdote era uma vez por ano, tudo bem, mas de ano a ano tinha que entrar, né, no santuário e oferecer essa oferta ao altar. Nós não vamos falar como era feito isso, a Arca da Aliança e tal, né, mas os irmãos numa aula não pede muito assim a profundidade neste tema. Enfim, então ele entrava lá, o sacerdote entrava lá. Por que oferecer anualmente? Outra coisa importante, aí é a história, que eu sempre falo isso, o processo histórico é necessário para ensinar, para pregar e tudo. Por quê? Porque a nação de Israel tinha uma promessa de Deus, né, para entrar na Canaã, uma promessa de Deus de uma terra prometida, e na concepção deles isso só ia acontecer, esta terra prometida só ia chegar, né, sendo propriedade, vamos dizer assim, da nação de Israel, como eles fizeram através de Josué, só ia acontecer isso quando esse povo não tivesse mais pecado. Olha para ver a analogia isso no céu, por exemplo. Quem entra no céu, né, na nova Canaã em pecado? Não entra. E para o povo de Israel do Antigo Testamento, para entrar na Canaã terrena, não poderia entrar em pecado. Tanto é que Deus o que fez? Ele praticamente não permitiu que este povo da primeira geração entrasse em função disso mesmo. Porque rebeliaram contra Deus, pecavam contra Deus, e mesmo que o sacrifício era feito, então não teve resolução para essas questões. Aí, veja bem, o sumo sacerdote era muitas vezes, né? Ele também precisava fazer oferendas para ele próprio, porque ele era pecador. Mas com Jesus não. Com Jesus, a coisa é diferente. Imaculado, incontaminado, separado dos pecados e mais sublime do que os céus. Esse corpo me ofereceste. Esse é Cristo, que não tem pecado, nasceu sem pecado e morreu na cruz sem pecado. Porque era a única forma de cumprir este plano. Porque o homem é pecador e ia ser pecador, né, até a sua morte, se porventura Jesus não cumprisse este plano e projeto de Deus. Mas em Cristo, Jesus, imaculado e não tinha pecado, ofereceu esse sacrifício, não precisava oferecer uma vez por ano e nem de manhã, não. Ofereceu uma única vez só. Uma única vez só. Só uma vez só. E aí, depois dessa ofertária, que foi de graça, uma dádiva de Deus, então nós agora cheguemos com Ele com confiança ao trono da graça, a fim de sermos já dado tempo oportuno. Então, através de Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, ou o nosso sacerdote, através dele, por ele, é que nós chegamos no céu. Só através de Jesus, crendo neste sacrifício expiatório, crendo nesse ministério sacerdotal em Cristo, uma única vez. Então, não precisa mais confissões humanas,
Como a gente sabe que existe, dependendo do sistema religioso, confissões para homens, humanamente falando, não é? O que existe muitas vezes é o corpo de Cristo, a igreja, não permite também pessoas em pecado, não permite, porque o corpo é santo, não é? Jesus é a cabeça, nós somos os membros, tem que estar sarado, tem que estar são. Obviamente que nós ainda cometemos erros e falhas, pecados, cometemos? Sim, cometemos. Mas o nosso sacerdote está lá. E Jesus é só chegar a ele com confiança. E ele perdoa os nossos pecados do céu. Não é nem daqui, mas do céu. Porque ele está sentado à direita de Deus. Esse é o nosso mediador. Olha que diferença, irmãos. Que coisa linda, que maravilha é isso. Os crentes precisam compreender essas questões com essas profundidades. Mas vamos para frente aqui então. Agora nós temos então aqui o segundo tópico. Então nós vimos aí a dádiva. Isso é a dádiva. Agora o segundo tópico é os privilégios nossos. Não é? Os privilégios. Então o que é um privilégio? Vamos definir esta palavra como citei no início da videoaula, né? Que é interessante, que é necessário e importante. Então o privilégio é o direito, vantagens válidas apenas para um indivíduo, no meu caso, salvo por Jesus, ou grupo, igreja, coletividade, não é? Em detrimento da maioria. Porque a Bíblia não fala que todos vão ser salvos. Fala de um pequeno rebanho, né? Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Então a Bíblia fala sobre isso. E a gente sabe que não vai ser, né, todos. Vai existir períodos de anticristo, períodos de falso profeta, vai existir períodos de grande tribulação, vai existir períodos de pessoas inumeráveis sendo lançadas no lago que água com fogo e enxofre, como está no livro de Revelação, Apocalipse, enfim. Né? De novo, vou repetir. Então, o significado de privilégio é esse, direito, vantagem. Nós temos o direito em Cristo. Né? O nosso advogado, nós temos vantagens, direito, vantagens válidas apenas para mim. Eu me considero um privilegiadíssimo nessa terra. Mas põe privilegiado nisso, pelo amor de Deus. Por quê? Porque sou salvo na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o meu sacerdote, que é o meu profeta, que é o meu Deus, enfim, Ele é quem dá a solução para todas essas questões. Pois bem, então os privilégios. Aqui entra, quando ele fala dos privilégios da nova aliança em Cristo Jesus, a regeneração. Eu não vou ler aqui mais, né? Porque os irmãos que têm a revista em casa façam isso, e os que porventura estão assistindo essa videoaula sem revista, ou por algum desejo, alguma coisa, então preste bastante atenção, né? Porque a regeneração, o que é? O novo nascimento. Aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Necessário nascer de novo. Então eu nasci, não é? Espiritualmente. Meu pai e minha mãe me geraram. Né? São os meus genitores. Meu Deus me criou, é o meu Criador, o que criou as células para a procriação lá no ventre da minha mãe. Então, eu sou aqui, né? Essa é a questão da regeneração. Da regeneração. Isso quem faz? Que homem que faz isso? Que governo que faz isso? Que sacerdote que faz isso? Que profeta que faz isso? Que outros, qual é o ser que faz isso, senão a pessoa bendita do Espírito Santo, que é uma pessoa, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é o Espírito Santo que faz, é o Espírito de Deus que faz, é o Espírito de Cristo que faz. Então, aí está, né, a resolução do problema. Então, isso são os privilégios da nova aliança, uma nova criatura. Depois vem, a adoração. A adoração.
Vou só ler aqui um pouquinho. Santificar ainda, né, no assunto que eu estava comentando aqui. Santificação no antigo pacto, que se dava mais no aspecto cerimonial. Lá eram cerimônias. Cerimônia fazia né, uma vez por ano e diariamente fazia os sacrifícios. Então era mais cerimonial, liturgia, cerimônias, ritualismos. O que Jesus falou para a mulher samaritana? Deus é espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Não que Jesus desqualificou a igreja, não é isso, muito pelo contrário, ele era o cabeça. Certo? Ele era o cabeça, então vamos entendendo aí, não é? Pois bem, então aqui nós temos essas questões aí. Não é o cerimonialismo. Cada igreja tem o seu sistema, a sua cerimônia, a ritualística de culto, uma diferente da outra, mas isso faz parte vamos dizer assim, mais do ponto de vista do reconhecimento da dádiva de que Deus fez por nós, mais um reconhecimento no quesito adoração. Isso é importante também. Precisa, não podemos ficar de fora. Pois bem, senão fica difícil até dizer que, né, é nova criatura. Enfim, a adoração, como está aqui. Então, eu vou ler mais um pouquinho aqui, que é o subtópico 2 do tópico 2. O tópico 2 e subtópico 2. Adoração. O autor sacro já havia destacado que a adoração da antiga aliança era imperfeita. Poucos tinham acesso à presença de Deus. Era pouco, os que faziam sacrifício ali. O povo era representado pelo sacerdote uma vez no ano, como disse, não é? Uma vez no ano. E não era uma adoração em espírito e em verdade, como eu acabei de dizer. Todavia, o autor revela que esse fato mudou. O novo pensamento, o próprio crente tem acesso ao lugar mais íntimo do santuário por intermédio de Cristo, que é o véu. Oh, meu Deus! Lá no Calvário, o véu rasgou-se de alto a baixo. Lá no Antigo Testamento tinha um véu. O sumo sacerdote transpunha esse véu para oferecer. Tinha que abrir a cortina lá, quem sabe, com as mãos. Não sei se eu estou fazendo exagero aqui, acho que não. Tinha uma cortina, tinha que passar por ela de alguma forma, né? Para chegar lá no altar, frente à Arca da Aliança. Enfim, então, agora não. Com a morte de Jesus, o véu rasgou-se de alto a baixo. Agora não, agora o acesso é livre para o Filho de Deus convertido e regenerado. Acesso livre, olha que privilégio, né? Uma dádiva, um privilégio, isso é um privilégio maravilhoso, enfim. E depois, o autor fala da comunhão. Então aí, entra a igreja. Eu vou comentar sobre isso aqui, que diz assim, ó, um pouquinho, né? A existência da igreja não só tornou possível depois do Calvário, só depois do Calvário. No ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criação, aquele que crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Vai lá um grupo que é salvo, ou um grupo que é condenado aí. Então, quem é o privilégio, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. É o privilégio, convertido. Eu estou falando, uma nova criatura. Não é algumas coisas que a gente vê por aí, né? Que faz mais por outros tendenciosidades. Não é nada disso, né? Enfim, porque a gente, infelizmente, existem essas coisas. Aqui fala consciência lavado com água limpa, quer dizer, aí é o novo nascimento perfeito mesmo. E a comunhão com a igreja aqui, ó. Então, os cristãos, no Calvário, como igreja, os cristãos podem desfrutar da perfeita comunhão com Cristo, uns aos outros, através da igreja, né? A comunidade, enfim, o que eu quero chamar a atenção para a igreja? Que é eclésia, gente salva. Cristo convertido, Cristo regenerado. É isso que está dizendo aqui. É isso que é a igreja, a eclésia, um ajuntamento de pessoas. Não vou fazer aqui a analogia com as questões da analogia aqui, lá como eram os gregos que faziam isso, porque o Novo Testamento foi escrito no grego também, então tem essas analogias que são feitas, né, só para dar a ideia de como é o plano de Deus. A igreja, nesse ponto, são pessoas salvas, né? Salvas, se reúnem para adorar a Deus. E isso é preciso. Se não existir isso no crente também, alguma coisa está faltando. Aí pode dar problema. Enfim, então eu não vou aqui falar sobre perda e de salvação, porque essa é uma questão muito minuciosa, delicada para se tratar, e só Deus é que tem
esse direito, né, de punir, de julgar, enfim. E aí é com Deus o negócio. De ajuizar é com Deus. Nós não podemos, em hipótese alguma, falar nunca de ninguém, de nada. Podemos ensinar sobre essas questões, mas julgar em nenhuma. Não julgueis para que não sejais julgados. Não é? Então precisamos tomar muito cuidado com isso. Você que está aí estudando a palavra de Deus, lendo, não faça isso. Não cite nome de ninguém, porque não é bíblico isso. Não pode. Literalmente não pode. Às vezes a gente até, né, dá umas escorregadas aí, mas melhor não. Não pode, enfim. Vamos aqui, ó. Agora, nós vamos ver as responsabilidades, então, para entrar já por desfecho. Responsabilidades da nova aliança. Aí eu estou chamando a atenção para isso, as nossas responsabilidades. Então, o que é responsabilidade? Como eu expliquei no início, né, antes da introdução ainda, a palavra em si, o significado dela, que bem compreendido, bem entendido, abre um leque de entendimento muito amplo. Muito amplo, quer ver? Sinônimo de responsabilidades: dever, obrigação, incumbência, encargo, tarefa, compromisso, comprometimento, tudo isso é responsabilidades. Então este que vos fala, pastor Walter Caldas, né, que bem que gostaria de ser muito mais, como eu me expresso aqui, né, muito mais cuidadoso com muitas coisas. E às vezes não sou, assim como muitos também não são. Nós temos as nossas falhas, só Jesus Cristo que vai completar isso, né? Tudo bem. Mas, uma vez reconhecendo, é bom que a gente caia em si, examine-se a si mesmo sobre essas questões todas. E ver as nossas responsabilidades. Eu tenho também, Deus tem uma chamada para mim, e eu sei qual é. E venho fazendo isso há mais de 20 anos. E tenho reconhecimento disso, não por autoexaltação, por orgulho soberbo, não. Não é isso. A gente vê isso no dia a dia das próprias pessoas, no falar das pessoas. Então este é o chamado. E eu preciso exercitar ele. Não posso ficar sem exercitar. Né? Porque aí dá problema. É uma responsabilidade minha. Eu estou falando na minha individualidade. Que isso sirva de exemplo para todos os outros também. Então essa é a questão das nossas responsabilidades. E o autor aqui, ele faz algumas colocações. Ó. Reter a palavra, né? É o que eu estou fazendo aqui, estudar, meditar, refletir, né? A palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, né? Enfim, então, reter a palavra, ter ela, né? Dentro dos nossos corações. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então isso é importante, a fim de não se desviarem dela. Outra coisa, né? O Filho de Deus, pisar o Filho de Deus. Aí não faço nenhuma analogia com cristãos, nem dá para fazer. Isso fica resumido, ao meu ver, como chamam de apóstatas, ateus céticos e críticos. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, irmão, com essas brincadeirinhas, com essas coisas assim, sabe? É muito cuidado, porque o plano espiritual e o mundo espiritual, ele é... Nós não estamos enxergando ele a todo tempo, então a gente precisa tomar muito cuidado. Mas muito mesmo. Infelizmente, nos dias odiernos, parece que não está sendo assim. Raras exceções, com exceções, enfim. Ó, não pisar o Filho de Deus, né, e profanar o sangue da aliança. Que é isso que eu acabei de falar. O sacrifício de Jesus, enfim, vamos para a frente aqui. E fizer agravo ao Espírito da graça, o Espírito Santo. Então não fazer brincadeirinha, essas coisas não é bom. Não é bom. Não vamos mexer com as coisas espirituais, porque elas só se distinguem espiritualmente. Então precisamos ter cuidado. Vamos em frente aqui, ó. Outra coisa, eles haviam experimentado o sofrimento, abandono, até mesmo a expoliação, né? Como o texto aqui, confiança, com o objetivo de animar a fé dos crentes, o autor faz menção ao histórico da vida deles. Eles haviam experimentado o sofrimento, abandono e até mesmo a expoliação, né? São pessoas que viveu uma trajetória de vida cristã, não é? E passou, no meu caso, por exemplo, eu não sofri, quero crer, no tempo que estamos vivendo, no país que vivemos nesse quesito,
Nós não temos esse problema de sofrimento tão amplo assim neste ponto. Eu, numa das pregações que disse, ou num dos ensinos de escola dominical que disse, falei que a única coisa que aconteceu comigo do ponto de vista de perseguição é os poucos casos que fazem, né, as brincadeiras que fazem, pessoas não crentes, eu estou me referindo, né, uma das pregações que eu fiz, né, eu vou citar o nome aqui, aí não tem problema, em Barão Geraldo, quando o pastoreava lá, era ovo que veio para tudo quanto foi lado, entendeu? E me pegou em mim, sim, não foi pouco, foi vários deles, então coisas assim desse tipo, mas eu não dei como a Bíblia, não resistisse até o sangue, quer dizer, eu não passei por isso, né? Mas a gente sabe que tem alguns que fazem, mártires e assim por diante. Então, é isso, né? Expoliação. Então, depois de passar por tudo isso e abandonar a fé, aí fica complicado até de fazer essa analogia, enfim. Complicado de fazer essa analogia. Eles haviam experimentado sofrimento, abandono e até mesmo expoliação. Contudo, permaneceram firmes. Isso que importa. Como um sólido fundamento. Os cristãos convertidos. Aqui, ó, quanto ao cristão, quando o cristão perde a capacidade de confirmar, ele perde a motivação pelas coisas celestiais. O céu é para quem tem esperança. Então essas são as responsabilidades de todos nós. Essas são as nossas responsabilidades. Olha lá, o céu é para quem tem esperança. Né? E aí agora o autor vai falar de perseverança. Né? Perseverança. Aqui não tem como, né, irmãos? Não tem como não nós voltar os nossos pensamentos para Paulo, né? Para Paulo não tem como. Já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, resta-me tão somente a coroa que o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a tantos quantos amarem a sua vinda. Veja como Paulo não era egoísta, né? Não somente a mim, mas a todos que amam a vinda de Jesus. Enfim, paciência e perseverança. E aqui nós temos o discipulado cristão, bem como a produção de frutos, demanda tempo. Isso aqui eu falei bastante numa das nossas videoaulas lá. Demandar tempo. Não vamos entrar no assunto aqui. Demandar tempo. Gastar tempo. Precisamos desses cuidados. Então, são essas, dentre outras, as nossas responsabilidades. Eu quero encerrar esta aula aqui, irmãos, falando sobre a conclusão aqui. Então, quero encerrar esta aula na conclusão com a leitura do texto que diz assim: cheguemos ao final de mais uma lição. Observando que o autor, neste capítulo, praticamente exauriu o assunto em torno do sacerdócio de Cristo. Neste capítulo, a carta aos Hebreus, quando entra no assunto sacerdotal, que fala de uma ordem muito superior à ordem do antigo pacto, que é a ordem do novo pacto, né, na pessoa de Cristo, tendo como, né, o sacerdote Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de paz. Então aqui, ó, rei de Salém, sacerdote de paz. Então nós temos aqui, ó, o assunto em torno do sacerdócio de Cristo. Por quê? Porque sacerdote, qual a diferença de sacerdote e profeta? Profeta é aquele que fala em nome de Deus. Assim diz o Senhor, este é o profeta. Então, é Deus falando às pessoas através do profeta, né? Assim diz o Senhor. Aí é o homem falando, mas pela inspiração de Deus, Espírito Santo. E o sacerdote, então, o profeta, vamos usar esse termo aqui, né? Ele traz Deus aos homens através da inspiração divina. Toda a escritura é divinamente inspirada. Então, a palavra, a Bíblia é Deus falando, assim nós cremos. Então, quando o profeta fala, a Bíblia como um todo é um livro de profecias, ela é profecias. Então, é a palavra de Deus falando. Como no Antigo Testamento, né, tinha a tradição oral, como eles falavam, não tinha o texto escrito ainda, e era a mesma coisa, era Deus falando, inspirado pelos homens. Hoje nós temos, então, o texto escrito. Pois bem, então, nós temos aqui, ó, vou ler de novo.
porque é a final, é a conclusão, precisa ser bem feita. Chegamos ao final de mais uma lição. Observamos que o autor, nesse capítulo, praticamente exauriu o assunto em torno do sacerdócio de Cristo. A comparação detalhada que ele fez entre os dois pactos, a antiga e a nova aliança, serviu para mostrar a superioridade desta última, que é a nova aliança. Cristo tornou possível o que na antiga aliança era apenas uma promessa. Todavia, o cristão não deve se acomodar nem tampouco negligenciar a nova aliança, abusando do poder da graça de Deus. Em vez disso, ele deve demonstrar vigilância, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A carne é fraca, né? O espírito não. O espírito de Deus não, né? Então precisamos alimentar disto. Porque aí vamos ter então o nosso espírito, que faz parte da tricotomia, né? Cheio da unção e graça de Deus. Veramos então, ó. Aí nós temos tampouco negligenciar a nova aliança, abusando do poder da graça de Deus, daquilo que Deus deu de graça. Imagine você, pensa naqueles, vamos fazer uma analogia, uma pessoa vai te dar para você um presente com tanto carinho, com tanto amor, e muito mais afetivo do que qualquer outra coisa. Isso aconteceu recentemente, até na minha família, mas não era, aquele presente naquele caso não era adequado para aquela situação, a gente entende. Né? Eu estou dando aqui, fazendo uma explicação, mas no caso de Deus, gente, pelo amor de Deus, dar de graça a Jesus, que presente é esse que a pessoa vai rejeitar? Não tem como, pelo amor de Deus, quem está ouvindo essa videoaula, seja quem for, e quem sabe ela alcance outros também que nem professores são. Não dá, pelo amor de Deus. Estou me dirigindo a professores da escola dominical, obviamente. Mas que seja ampliado para muitos. Enfim, a nova aliança abusando do poder e da graça de Deus. Em vez disso, ele deve demonstrar vigilância e a perseverança no caminhar com Cristo. Vejamos. Vigilância e perseverança no caminhar com Cristo. Então eu quero encerrar esta videoaula com as palavras do apóstolo Paulo. Já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Não é o meu caso, né? Aquilo que eu falei, que nós estamos passando por momentos muito mais, se nós podemos dizer assim, eu posso afirmar assim, desse jeito, as nossas angústias, né? Que é a questão mais emocional, dos nossos sentimentos, do que a gente pensa, do que a gente está vendo, entendeu? Isso é um tormento também, não é uma morte, né, decepada de pescoço, mas é um sofrimento e uma angústia mental que fica aí, uma tortura até. Para quem tem zelo segundo Deus, ele sofre essas coisas. Eu sofro isso. Não é que eu sou perfeito, não é nada disso, não. Mas eu acredito que entendo o plano de Deus, senão não seguiria. E aí quando eu vejo coisas que eu vejo que está fora desse projeto e plano, destas bênçãos de Deus, não é? Da forma como se deu, o único sacrifício, quando eu penso isso e vejo que estão desviando desses propósitos divinos, aí eu sofro dentro de mim. É verdade, eu fico me dá comoção nisso. Não é? Então, como está sendo oferecido por aspersão de sacrifício, nesse quesito eu me enquadro. Tá? E o tempo da minha partida está próximo. Se eu tivesse 18, 19, 20 anos, 30 anos, eu ia ficar mais animado sobre esse aspecto. Mas é 6,6. Tenho saúde? Graças a Deus. Tenho ânimo? Graças a Deus. Tenho uma mente boa ainda? Graças a Deus. Mas não é a mesma coisa de outrora, dos 19, 18, 20 anos, na questão das memorizações e tudo mais. Já percebo isso. A gente tem que ser sincero. Entendeu? E o tempo passa. Nós já estamos, nós estamos entrando em janeiro, fevereiro e março.
Não demora muito, acabou o ano de novo. Entendeu? Os tempos estão sendo abreviados? Não sei, mas está complicado nesse ponto. Então, combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu quero, né? Estou sendo oferecido por essa opção de sacrifício, do jeito que eu falei, né? O tempo da minha partida está próximo, nem tanto, mas também, né? Combati o bom combate? Quando eu faço uma trajetória da minha vida espiritual, penso que sim. Estou escrevendo a minha autobiografia e lá tem coisas que se as pessoas lerem tudo, vai falar, meu Deus, trabalhou muito mesmo e fez coisas que Deus... Mas eu não estou aposentado, não. Eu estou fazendo a obra de Deus. Graças a Deus. Né? Mas num ritmo um pouco menos em função de tudo isso que eu estou falando. Mas quero continuar, se Deus assim permitir. Né? Em nome de Jesus, haverei de continuar e ajudando, né, a igreja, enfim, assim por diante. E assim por diante. Então vamos lá, ó, aqui, né, para dar aqui o encerramento. Então combati o bom combate, acabei a carreira, né, até lá, quando chegar nos últimos dias, guardando a fé. A fé que Paulo fala aqui, né, é guardar tudo, os ensinos da palavra, né? A fé como plano salvífico. Então, né, é guardando tudo no meu coração para esperar o dia. Quem sabe Jesus volta antes. Aí a resolução do problema é muito melhor. Mas senão, eu estarei indo assim como Paulo para um lugar onde Deus está. Eu não quero perder este privilégio. Não quero perder esse privilégio desta dádiva. Não quero perder. E preciso então fazer aquilo que Deus pôs nas minhas mãos para fazer. Não quero perder esta dádiva. Não quero perder, de jeito nenhum. E quero continuar fazendo isto, segundo as responsabilidades que me cabem. Então eu encerro aqui esta videoaula, irmãos, desejando para todos as bênçãos inauditas de Deus. Deus que abençoe a todos, professores, alunos e tantos quantos estiverem em sintonia com esta videoaula. Deus que abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, e que assim seja.